Sabia que a Loft virou a chave? Mais que um portal, a Loft é a parceira certa para acelerar o negócio da sua imobiliária. Imagina aí ter soluções tecnológicas, comerciais e financeiras num único lugar. A Loft Mais Negócio é essa caixa de ferramentas para simplificar a jornada de compra, venda e aluguel. Mais de 8.000 imobiliárias já aceleram com as soluções Loft Mais Negócio. Quer acelerar você também? Então acesse agora mesmo loft.com.br/café ou chopp gelado. Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café ou Chopp Gelado. Quantos episódios, Anderson? 109. 109 episódios, hein? Mais de 2 anos de programa no ar. Vamos para 3 anos em setembro. 3 anos em setembro. Eleito o podcast mais relevante do mercado imobiliário de 2023. Isso aí, a gente passando aqui para agradecer primeiramente. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. E se tiver no Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente, dá essa moral, compartilha com toda a galera. E hoje mais um programa aqui, tô recebendo o Fernando Andreatta. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Se apresenta para nossa audiência. Eu que agradeço o convite, Felipe. Uma grande admiração aí pelo seu trabalho. Já acompanhava o seu trabalho aí nas redes sociais, né? Tive a oportunidade de me conectar com você diretamente em alguns eventos do mercado imobiliário. E hoje fiquei imensamente agradecida aí pelo convite. E sou Fernanda Andreatta, sou corretora de imóveis de profissão, tenho 7 anos de mercado imobiliário. Comecei como recepcionista e hoje eu montei a minha imobiliária, que eu falo aí que é um bebê ainda, estamos caminhando. E 8 meses aí, eu posso dizer que são 8 meses de muito sucesso, eu estou muito feliz e muito feliz pelos corretores que me ajudam ali diariamente, corretores que realmente eu só tenho a agradecer primeiramente a Deus. Legal, isso aí, vamos bater esse papo, vamos conversar um pouquinho. Mas primeiramente, como que você chegou no mercado imobiliário? Qual que foi o motivo que você conheceu o mercado imobiliário? Isso a gente já falou em algumas outros podcasts, né? Até vira meio clichê, mas foi sim como recepcionista, né? Eu fui contratada ali numa incorporadora, era imobiliária / incorporadora, né? Logo já fez uma fusão e virou incorporadora. E eu fiquei ali, não entendia de mercado imobiliário, meu pai não é da profissão, não tinha avós, não entendia nada do que era ser corretora. Eu fui ali ser recepcionista, já tinha uma bagagem ADM e ali fui contratada. Comecei a praticar ali todas as funções, subi de cargo para o financeiro. Quando eu cheguei no financeiro, dei de cara, né, com os milhões aí do mercado imobiliário. E uma menina muito sonhadora, como até hoje eu sou, né? Tenho muitos sonhos, mas hoje eu sei o caminho que percorre para virar objetivo, né? Que o sonho nada é do que um objetivo. E ali me atraiu, né? Eu ganho aqui R$1.800 e meu amigo está ganhando 30, ele sentou para receber comigo e eu perguntei para ele, o que você faz? Foi a hora que ele me falou, eu sou corretor. O que corretor faz? Ah, Fê, tá brincando, começou a rir. Você não sabe? Eu falei, não sei o que o corretor faz aqui. Vende imóveis. E pedi para ele me ensinar. E ali eu descia na minha hora de almoço e comecei a entender o que era o mercado imobiliário. Que legal. Você contando aqui, eu trabalhei em imobiliária de lançamento, então eu conheci ali o pessoal da recepção e eu sei de algumas pessoas que viraram, né, corretoras depois por entender esse processo, por viver e ver o quanto os corretores ganhavam ali. A Gigi, que você conhece, que já esteve aqui, é uma delas, né, que também começou ali na recepção. Inclusive, ela contou essa história aqui pra gente. Olha que bacana. Você falou do financeiro, o meu amigo Aldemar, que trabalha com o Thiago Granato, ele era do financeiro da Lopes, então ele também entendia todo esse mundão de ver os corretores aí. E hoje ele tá do outro lado aí, ganhando também, fazendo seu nome no mercado imobiliário. Corretor. É um dos caras assim que eu mais admiro no mercado imobiliário, o Aldemar, grande abraço. E a Vinéia, uma amiga minha lá do Sul, grande abraço, Vinéia, ela fala que quando ela for se aposentar, ela quer ser recepcionista de uma imobiliária. Ai, que legal. Porque ela fala que deve ser um lugar assim mais legal, porque você recepciona ali os clientes. Sim. E foi o único lugar que ela nunca trabalhou ainda, mas ela falou, quando eu for me aposentar, eu quero ficar na recepção de uma imobiliária, porque eu acho que é um lugar sensacional. Que bacana. E você falou uma coisa que é muito legal, que
quando você estava no financeiro, você perguntou para o corretor, né? O que um corretor faz? Sim. Né? E tem muitas pessoas que trabalham dentro de uma imobiliária que não sabem o que um corretor faz. Certa vez eu fui dar um treinamento, Exatamente. o Anderson estava comigo em São José dos Campos. E a gente deu um treinamento para uma incorporadora, Reflora, do Juliano. Grande abraço, Juliano. E ele fechou a incorporadora, fechou o escritório e levou todo mundo. Todo mundo. Sim. E muito legal, assim, porque eu lembro que no auditório, era um auditório dividido, corredor no meio. De um lado sentou o time comercial, os corretores, e do outro lado sentou todo o time administrativo. Você lembra, Anderson? E assim, já começou que assim, a galera não se mistura, né? Time comercial de um lado, time administrativo do outro. Exato. E eu não lembro se foi ao meio do treinamento ou ao final, e eu fiz essa pergunta. Vocês imaginavam, galera do administrativo, o que o corretor de imóveis fazia ou passava? Exatamente. E eles falavam assim, não imaginava. Agora vocês entendem? Aí eles falaram assim, pô, agora a gente entende qual que é esse fluxo, como que é o dia a dia, o que eles fazem, né? Ou deveriam fazer, porque tem muitos que não fazem, né? Exato. E aí eles começaram a entender um pouco mais sobre o que o corretor de imóveis faz no seu dia a dia. E um ponto importante é que muitas vezes até a pessoa ou as pessoas da nossa família não entendem como que é o nosso dia a dia, Exatamente. né? Você sente que isso acontece? Como que foi para você esse início? Sim, esse ponto da imobiliária é real. Eu a todo momento aí tento ter ali o pessoal contratado, explicar como é a dinâmica, até porque se aparece um cliente lá, não tem um corretor, o ADM não vai atender esse cliente. Pelo menos o primeiro atendimento, né? Primeiro, isso. Entender que a ponta é que ele segura toda aquela estrutura. Sim. Né? Porque se não tem venda, se não tem locação, não tem empresa. Concorda? Se não tem corretor, não tem imobiliária. Exato. Então, eu venho dessa valorização do corretor e, assim, muitas pessoas não entendem, acham até que, sei lá, é uma puxação de saco, é uma estratégia. Não é, porque eu sou corretora de profissão e eu tenho muito orgulho de ser corretora. Foi isso que tornou a Fernanda ser uma pequena referência, ainda estou fazendo escola, né? Chegar aí com, talvez, até fazer o seu treinamento agora que está aberto, as turmas, Prática né? intensiva de vendas, isso aí. É PIV, né? PIV. Para aprender aí com quem já apanhou muito e hoje validou um método e quer passar para frente. Então, estou ainda aprendendo, mas realmente essa paixão por ser corretor é entender que ser corretor você precisa ser profissional. Né? Você não tem que ser amador. É uma profissão como um advogado, como um médico, como um doutor, como um empresário. Você tem que entender que você abrange ali muitas responsabilidades. Sim. Não é... A gente tem aqui água, café, chopp gelado, mas não é tomando uma cervejinha que você vai fazer uma mesa com seu cliente. Você tem que ter uma responsabilidade ali, tanto jurídica e tanto tudo que envolve aí juridicamente um processo imobiliário. Então, foi isso que levou. Mas falando aí da família, que foi o ponto que você me perguntou, no começo, a primeira pessoa que eu contei ali foi para o meu pai e para minha mãe. Minha mãe, ela sempre apoiou. Mãe é mãe, né? O que eu decidia fazer, ela Dona tá Maria bom, não filha. apoiou, não. Minha mãe queria que eu fosse arrumar um trabalho. Ela falava, vai arrumar um trabalho. Um trabalho, não é trabalho. Minha mãe, filha, tá bom. Mas eu tava fazendo ali engenharia química, eu tava no primeiro semestre, né? Comecei a cursar ali em Anguera, o primeiro semestre. E eu contei pro meu pai que eu estava na engenharia, então ele estava todo orgulhoso. Pô, minha filha vai ter um futuro aí, vai ser engenheira. E pagando ali com muito custo, com o salário da recepção. E aí eu virei a chave, tranquei a faculdade e cheguei pro meu pai e falei, acabou, tranquei a faculdade, estou lá na incorporadora e agora decidi virar corretora. Já dei baixa na minha carteira, pedi baixa no CLT, agora vou ser só corretora. Ele ficou desolado. Ele, filha, não, pelo amor de Deus, corretora não. Sabe quando tá apavorado? Corretora não. E eu sempre fui muito leonina, assim, muito determinada. Não, eu já tô pronta e é isso que eu vou fazer. E ele ficou sem reação. Eu virei as costas e segui sendo corretora. Tive muito apoio aí da família, né? O Fábio sempre me apoiando nessa trajetória, então tive muito apoio dele, principalmente dele. Então... É importante porque a gente chega em casa e as pessoas perguntam assim, e aí, vendeu? Né? Aquela Sim. velha pergunta, né? Sim. Só que é importante explicar porque existe um processo até se chegar à venda, né? Sim. Tem até um vídeo meu que repercutiu muito, onde eu falo que assim, você tá no stand, chega um cliente, não acha que você vai vender porque você não vai vender ali. Não. Ali é o primeiro contato, o momento de gerar relacionamento. Então assim,
as pessoas precisam entender, né? Que não é assim, porque você foi trabalhar hoje que você vendeu. Existe um processo para que a venda ocorra. E existe foco, né? Você tem que ser determinado, assim como qualquer profissão. Se você decidir ser médico, você vai ter que estudar muito, você vai ter que abdicar de coisas e pessoas e escolhas. Você não vai conseguir ser médico sem fazer aquilo que de fato precisa ser feito para você conseguir o sonhado ali, né? O certificado para você ser médico. Mas você virou corretora por conta do financeiro? O start foi financeiro. Tá. Foi financeiro. E como a Loft, com a virada de chave, qual foi a sua virada de chave? A minha virada de chave, apanhei muito na corretagem. Depois do financeiro. Muito. Porque assim, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas que têm mais sucesso no mercado imobiliário são as pessoas que entram por uma necessidade. Sim. Ou seja, eu quero ganhar muito dinheiro, quero sair das dívidas. Sim. Eu vi alguém que se deu bem, também quero. Exato. Né? Ela entra por esse impulso, né? Uhum. Ninguém entra por propósito. Não, né? não. Mas eu vejo que as pessoas... Tem um porquê, né? Eu vejo que as pessoas que têm mais sucesso, existe um momento de virada de chave. Sim. Que fala assim, cara, agora eu tenho um propósito e que essa profissão me leva a esse propósito. Sim. Qual que foi esse momento, vamos dizer Crucial. aí, Anderson? Crucial. Momento Loft, momento virada de chave. O momento virada de chave aí da Loft, que eu falo que é um momento assim que eu não tive uma virada de chave espontânea, demorei muito. Eu tive que trabalhar muito. Logo no começo que eu tirei o CLT ali, eu fiquei um pouco insegura, porque eu era da mentalidade CLT, de sempre ter o meu salário. Durante 5 anos eu tive salário CLT, carteira registrada. Então eu fiz a mesma coisa que eu fazia no CLT. Uhum. Eu entrava e eu ligava, porque essa época não era a época do clique ainda, né? Do cliente cair, você só retornar a solicitação de atendimento, que é isso que a gente faz hoje. A gente só retorna a solicitação de atendimento do cliente. Não, já era a minha abordagem foi a abordagem ativa. A gente recebia listagens frias e tentava ali engajar o cliente para comprar. Então, eu fazia ligações muito focadas e as pessoas podem achar até que é fake, mas eu fazia mais de 50 ligações por dia durante algumas horas. Eu fazia mais de 150, que na minha época SMS era caro. Era caro, era ligação. Eu então, tenho 12 anos de eu colocava mercado. a meta ali, né? Eu tinha filho para buscar depois tinha um horário, já tinha 2 filhos nessa época. E o horário que eu estava ali na imobiliária, eu fazia produtividade. Eu sempre fui de produzir muito. Daquele, vamos fazer o que tem que ser feito. Então, eu tenho uma amiga aí, ela vai lembrar disso, a Thalita Gandra, ela era da Cury, ela se destacou sendo da Cury, hoje ela segue autônoma. E ela me fala até hoje, Fê, você chegava com a sua bolsinha, sentava e você parecia que era gerente do seu gerente. Porque você fazia muitas coisas e eu olhava para você, eu estava achando que você era gerente. Porque você estava ali totalmente engajada, mas era a insegurança de não ter aquele meu salário que eu tinha. Então eu falava, meu Deus, eu não posso decepcionar as pessoas que esperam de mim, que são os meus filhos, são a minha família. Eu também não posso me frustrar, porque eu tomei uma decisão muito importante. Sim. Então a virada de chave foi, depois de validar muito, sair para a rua, bater de porta em porta, ligar muito, eu comecei a entrar em cursos. Né? Eu estava em Atibaia ali, fazendo ali autônoma já estava numa pegada autônoma, já não estava mais associada. Em Atibaia eu comecei a estudar muito. Foi um momento que eu cresci espiritualmente, foi um momento que eu amadureci de menina para mulher ali. Então eu comecei a estudar mais, a estudar, a ler, comprar cursos e eu construí a minha identidade através de vários mentores. Eu não me peguei só com um. Você fala assim, Fê, me dá um nome. Eu não tenho hoje esse nome, mas foram uma construção de conhecimentos que fez aquilo que eu já tinha prática, mais teoria, mais estudo, virou essa virada de chave. E aí eu criei o meu próprio método. Então, hoje eu tenho um método que eu validei, eu ensino os meus corretores. Eu já tenho uma case de sucesso lá, que eu falo que ela é minha case de sucesso, porque tudo que eu ensinei, ela validou e está vendendo aí milhões. Eu falo que eu comecei a vender econômico. O econômico para ela hoje é Vitacom, que é 500 mil. Então é diferente, mas é bom porque é igual filho, né? Sim. Porque você pasta, mas você não quer que seu filho sofra aquilo que você sofreu. Então,
Eu tenho ali uma relação realmente de cuidado com eles, de já entregar tudo e mostrar o caminho. Ó, vamos encurtar? Não é fácil. Eles ligam muito, mas eu já mostro uma metodologia que funciona e eu validei. Então, essa foi a minha virada de chave aí, foi através de conhecimento. Legal. Mas você disse uma coisa que é muito importante que eu vejo em poucas pessoas. Você falou uma palavra assim, eu tomei a decisão. Tomei a decisão. Porque ninguém fez por mim, ninguém vai fazer por você. Isso que eu entendo, né? Mas tem muitas pessoas que vêm para o mercado imobiliário, mas não tomam a decisão de fazer dar certo. Exato. E aí, Exato. assim, eu entrei no mercado imobiliário e se der certo... Deu. Mas esse ponto é importante, de você tomar a decisão. Eu não tinha uma profissão correlacionada, mas de segunda a sexta eu ia para a imobiliária. E aí eu tinha um freelance, que eu trabalhei muitos anos com um evento, então era modelo comercial. Então ali todo sábado eu tinha alguns eventos que eu cumpria, e ali naquela época eu estava vendendo a pasta de amendoim, que é uma grande marca que eu representei durante anos. E aí eu puxava ali e eu fazia meus R$200 naquele dia. Aqueles 200 eu me mantive para puxar a semana, né? Para comprar uma comida, fora a força da família despesas também. Quando eu não tinha, minha família supria. Mas assim, eu sempre fazia um bico, mas era menos, e a força maior era no mercado imobiliário. Era um combustível para você se manter, para impulsionar... Era só para poder se manter, pelo menos, na condução e na alimentação, porque não é fácil. Sim, né? sim. Não é fácil. E aí você trabalhou quanto tempo autônoma? Porque você começou em São Paulo, Guarulhos, como que foi essa trajetória? O meu começo já foi numa imobiliária, então, imobiliária de lançamento, então eu conheci o lançamento. Econômico, popular econômico. Então, ali eu aprendi o Minha Casa Minha Vida bastante. Venda de necessidade. Atendia, fazia mesa. Eu era muito incomodada. Eu não queria só tirar pedido. Eu queria entender o processo. Eu queria saber como era uma certidão. Eu queria saber o que era um financiamento. Corri atrás de fazer o econômico. E depois eu já fui para o mercado de... Aí eu fui para Lopes também. Fui para Lopes, na Zona Leste. Depois da Lopes, eu voltei para a Aliança, em Guarulhos. Trabalhei com terceiros. Foi um momento que eu conheci terceiros. E eu me apaixonei. E aí eu peguei a veia do terceiro, e aí a comissão vinha cheia, eu gostei disso. O cliente já vinha pronto, já em 60 dias eu encerrava o processo, já dava a chave, eu não via mais aquele cliente. Então, eu gostei dessa dinâmica. E também a dinâmica de estar ali na imobiliária. Eu gosto desse perfil de imobiliária. Esse algo pessoal meu. Eu me familiarizei e adaptei. Ali foi onde realmente eu ganhei mais dinheiro. Legal. E aí em qual momento que você foi para Atibaia trabalhar com Foi na pandemia. alto padrão? Foi na pandemia. Ali eu já estava casada, meus 2 filhos, saturada de apartamento. E aí eu fui atender um cliente. Eu estava numa imobiliária de terceiros em Guarulhos. E aí eu fui atender um cliente em Atibaia. Foi meu primeiro chamado em Atibaia. E quando eu fui para Atibaia com esse cliente, eu me apaixonei pela cidade, que é uma cidade surreal. Infraestrutura completa, segurança, é surreal. E é muito próximo a São Paulo para você ver tudo isso real. Pertinho, você chega em poucos minutos. Poucos minutos, mas você tem segurança. Fala, putz, está 50 minutos e é legal pra caramba. E ali eu fiz uma solicitação para minha família, falei, vamos mudar. Mas como é assim? Para o interior? Vamos, é legal, vamos comigo conhecer. Meu esposo me acompanhou, a gente foi juntos. Ele gostou também, resolveu mudar. E ali foi o momento que eu me desliguei da imobiliária, que já estava na Aliança, me desliguei. E comecei autônoma em Atibaia, sozinha. Como que é você chegar numa cidade que você nunca foi? É difícil. Ir morar e começar um posicionamento do zero? Foi difícil. O começo, os 3 primeiros meses... Como que é uma estratégia para isso? Como que é você desenhar um posicionamento? Como que foi esse Eu achei que marco seria zero fácil. até o momento que você está? Como eu vendia muito em Guarulhos, vendia muito. Então eu olhei para a cara dele e falei, não, vou arrebentar, você é louca, eu vou chegar lá e vai ser facinho, confia em mim. Cheguei, os primeiros 3 meses, fiquei depressiva. Olhava para um lado, não tinha amiga, olhava porque é o network, né? Olhava para o outro, não conhecia ninguém, não conhecia restaurante. E aí, esses 3 meses que eu fiquei cuidando da minha família, que foi um momento também que eu me aproximei dos meus filhos ali, fiquei mais tempo em casa. Eu comecei a pensar o que eu ia fazer de estratégia para começar do zero. Porque ali eu entendi que eu estava zerada. Porque eu abandonei minha carteira. E você não pode abandonar sua carteira no mercado imobiliário, porque é a sua carteira que alimenta.
E ali eu entendi que eu abandonei minha carteira, não podia atender mais Guarulhos, porque eu estava sem carro naquele momento. Então eu tinha que ficar em Atibaia. Sem carro. Só tinha o carro do meu esposo, que ele usava para trabalhar. E aí eu fiquei ali. Então ali eu comecei a desenhar sozinha, eu e Deus. Foi um momento que eu me aproximei bastante de Deus também. E ali eu comecei num caderno, eu mandei fazer um caderno com a página Andreata, Negócios Imobiliários. E naquele caderno eu colocava tudo que eu imaginava que uma imobiliária tinha que ter. E aí eu tinha uma mesa de jantar assim desse tamanho aqui, bem legal, bem bonita. E eu deixava ela bem arrumada, como se fosse um setor ali bem arrumadinho. Colocava meu notebook, colocava meu caderno, que tinha a capa do logo da minha empresa antiga, né? Que eu fiz a transição, mudei de logo. E ali eu comecei a desenhar. Contratar portais, quantas captações que eu tenho que ter, quantos proprietários que eu tenho que abordar. Quantos estabelecimentos que eu tenho que me relacionar para eles me conhecerem. Então, ali foi tudo a estrutura. Eu fiquei bastante tempo em casa nesse tempo e eu até me frustrei, porque eu tinha um faturamento e ali eu não tinha nada. E assim, tinha todo o suporte do meu esposo, não faltava nada. Era assim, uma vida bem legal. Meu esposo, graças a Deus, sempre nunca deixou faltar nada em casa. Mas eu sou uma mulher diferente nesse ponto de fazer dinheiro, de também construir algo. É propósito, estou aqui cumprindo um propósito que Deus fez na minha vida. Então, aí eu comecei ali a desenhar e quando eu vi, já tinha tudo desenhado, eu comecei a colocar em ação. Então, eu liguei no Zap, contratei um site, fiz tudo certinho. Um momento de rua. Agora é um momento de rua. Momento bora pra ação. Bora pra ação. Eu, Fernanda e Deus, não tinha corretores, era só eu corretora, tinha minha carteirinha do Cresce. E aí eu fui pra rua. E ali eu comecei a captar na raça mesmo, batendo de porta em porta, conversando com todos os pedreiros, com todos os motinhas, né? Então, ali eu fiz o meu network. E aí, nesse movimento também, eu comecei a entrar no Instagram, porque eu era muito tímida. Então, ali meu Instagram era fechado. E aí, como eu comprei uns cursos online, nos cursos falava, você tem que falar. Você tem que falar e você tem que ter um Instagram. E ali foi o momento que eu comecei a falar no Instagram. E aí, alguns estabelecimentos, por eu marcar muito Atibaia, e aí, às vezes, eu ia em passeio com a família, eu marcava o lugar. O Tauá, eu marquei, então, eu marcava os lugares. E aí, as pessoas começaram a me chamar pelo Instagram também. Foi uma estratégia legal, mas era muito pequeno. O meu primeiro parceiro que me chamou foi a Casa Design, que foi uma loja de móveis planejados. E ali eu comecei, então eu tinha meta, por exemplo, eu saía na segunda-feira, eu tinha que voltar com 5 imóveis, porque eu ia gastar gasolina. Nessa época, meu esposo me ajudou a ter um carro, então nessa época eu tinha um Up. Então, para não gastar gasolina em vão, eu tinha uma meta na minha cabeça que eu tinha que voltar com 5 imóveis. Aí, voltava na segunda, na terça eu cadastrava tudo. Cadastrava tudo no site, bonitinho, e migrava já para o Zap. Planejamento definido. E ali eu comecei a ter meus primeiros leads. Quando chegou no lead, eu já sei fazer o processo, porque eu já tive uma boa escola. E aí, no processo, foi tranquilo. Eu tive o apoio da minha sogra também, que ela começou a ser... Ela é advogada de profissão, então ela fez os meus primeiros contratos. E ela fez todo o esboço das minutas. E eu consultava com ela e a gente fechava o contrato juntas. E aí eu pagava... Né? No começo eu não paguei nada, logo no começo. E logo depois eu propus, vamos pagar, porque né, é o seu trabalho também, né? E aí foi indo, assim nasceu a imobiliária. Eu, Fernanda, empresária. Eu digo que assim, o feijão com arroz bem feito e é aquela ideia, né? O carro do ovo tá todo dia na rua vendendo ovo pra caramba e ninguém possa comer ovo frito, né? Exato. Então assim, não existe fórmula tudo, né? mágica. Não existe essas fórmulas que a galera coloca na internet que não dá existe, certo. É o dia a dia de quem vive a profissão, né? Sim. E eu brinco que o melhor aplicativo para fazer captação é o Palmas. É ir pra rua, bater palma na casa dos outros que tá vendendo e descobrir Exato. quem é os vizinhos. Cara, vai no comércio, vai tomar um café com leite no copo americano e pergunta pro senhorzinho, viu? Tô querendo alugar um imóvel aqui. Sabe quem tá alugando? Ele Exato. vai saber. Ele vai saber. Vai na rua e fala assim, ó, tô querendo comprar um imóvel aqui. Sabe quem tá vendendo? Pô, o Joãozinho ali tá... Sim. Ele sabe. Verdade. Sai do ar-condicionado, vai pra rua que você vai fazer as coisas acontecerem. É o off, né? Assim, é o off e eu vou te falar uma coisa. É o óbvio. É o óbvio, é. Então, deixa daquilo de falar, puta, mas é o óbvio. É o óbvio. Sim. Hoje em dia, assim, eu vejo que tem muita vaidade com isso, né? Então, assim, não existe. O corretor de imóveis, hoje ele tem que ser 360. Ele precisa estar no digital, ele precisa entender que ele precisa investir
com mentorias, com cursos, com faculdades, enfim, agora mesmo eu me matriculei para fazer gestão comercial numa faculdade. Então, assim, seja lá como for o conhecimento, né, que você queira colocar energia, mas você precisa estudar, né? Você precisa estudar. Você precisa estar no digital, você precisa ir na rua, você precisa fazer um network. A nossa profissão é diferente. Diferente de um CLT que você vai ficar no escritório e vai ali cumprir e acabou. Não. Ali a gente precisa se desdobrar para realmente ter essa comissão, aí a tão sonhada comissão. Porque você não vai ganhar, cara. Você vai ganhar 20, 50, 100 mil, 200 mil sem ralar. E não assim, existe. Você falou uma coisa que é muito importante, que você criou uma carteira e largou a sua carteira. Maior erro. Ali eu aprendi. E assim, corretor de duras imóveis, penas. você que está chegando agora no mercado imobiliário, você vai vender em um mês, você vai vender em 2 meses, 3 meses, às vezes você vai ficar 6 meses sem vender. Mas mercado imobiliário é médio e longo prazo. Você vai ter recorrência, você vai ter recorrência em vendas quando você tiver uma carteira de clientes. Exato. E carteira de clientes não é só para quem trabalha com investidor. Carteira de clientes é para aquelas pessoas que vão te indicar, aquelas pessoas que vão comprar com você uma vez, vender outra, comprar outro imóvel. E assim, indicação. Carteira de clientes são pessoas que estão ali falando sobre o seu negócio. Não é só, eu tenho uma carteira de investidores. Não, você pode ter uma carteira de pessoas que te indicam. E é por isso que eu falo, a gente faz ali um tete-a-tete com o corretor para saber a projeção. Porque não vale também eu ter um corretor que ele não pensa a médio e longo prazo. Porque ele só vai faturar igual a Fê, que é a Fê empresária dona de imobiliária, quando ele tiver muitos anos de mercado imobiliário, porque é a famosa carteira. Então, eu mesmo, quando a pessoa já não se vê, não, mas eu tô aqui, mas o meu sonho é ser esteticista, é ter uma clínica de estética. Então, vai pro seu sonho. Perfeito. Porque senão, não vai fazer sentido nem para mim, nem para você. Você vai ficar insatisfeita. Já começa a sua clínica agora. Vamos lá. Eu até incentivo. Eu falo, vamos lá ver o curso. Vai lá. Pô, eu quero te ver bem. Mas já coloca energia. Dependendo, né? Hoje em dia, a gente visionários, E você falou uma coisa que é o seguinte. Um dos caras assim que eu posso dizer que é meu mentor, à distância, já tive muito mais contato falando de negócios, é o Porcel. E o Porcel foi ganhador do Aprendiz 2. Né? Inclusive, falei com ele semana passada da gente trazer a esposa dele que também participou do Aprendiz. Que legal. E tem um programa do Aprendiz que o Justus pergunta pro cara assim, o que você pensa daqui tantos anos? E o cara fala assim, cara, eu penso estar aposentado lá, fazendo meus vinhos e tal. E o Justus fala assim, você tá demitido. Aí o cara, como assim? Eu não quero um sócio que já pensa na aposentadoria. Exatamente. Né? Então assim, cara, se você é um corretor que já tá pensando em outra coisa, cara, você está como corretor, você não é corretor. Eu tenho uma imobiliária, tenho uma construtora. Se você está desenhando cargos de liderança e essa pessoa não consegue projetar daqui 5, 10 anos, exatamente. Ou ela fala em aposentadoria, cara, não traz. Porque a gente, como gestor, a gente tem que ter essa projeção de carreira, né? Porque a sua empresa tem que projetar, né? De todos os colaboradores, ali, seja o CLT, seja o corretor. Então, ali tem várias chances de você ser um grande coordenador, de você ser um grande gerente, de você ser até um sócio de uma outra filial. Sim. Você ter ali pessoas abaixo de você, que também é uma renda passiva, né? Sim. Você ganha em grande escala. Então, assim, tem várias possibilidades de crescimento, de você tá fazendo faculdade de Direito, você ser o jurídico da imobiliária. E assim, e uma coisa que é legal a gente trazer aqui, que é o seguinte... Isso funciona para quem é corretor, corretora. Isso funciona para quem é ali o dono da imobiliária. Vamos lá. Quando você constitui uma empresa, e como eu disse, vamos trazer a ideia do corretor como empresa também. Sim, também. Quando você constitui uma empresa, você como sócio, você entra com a grana e você no papel de sócio espera ao final do período, certo? Ali no demonstrativo de resultados, o DRE, você espera um resultado. Então, beleza. Sim. Então, eu como sócio entrei lá com, 100 mil reais e eu quero de lucro 30 mil reais. Sim. Então, o sócio Felipe falou que quer investir isso e recuperar isso. Só que, muitas vezes, o sócio, dentro da imobiliária ou dentro da empresa, você SA corretor, você exerce uma outra função. Sim. Muitas vezes, você dentro da imobiliária, você é o diretor.
E aí, como diretor, você tem um salário por aquela função. Exato. Mas você tem que entender que o sócio, ele tem um objetivo financeiro a ser devolvido. Sim. Então, assim, qual função você está desenvolvendo dentro da sua empresa? Minha. Né? Hoje como diretora. Hoje eu não Exatamente. atuo com vendas, é uma metodologia minha a respeito. Eu tenho grandes amigos, gestores, donos de imobiliárias que fazem vendas, mas isso é algo meu que é intrínseco, porque eu É a como cultura da corretora... empresa, isso. Exato, é uma cultura minha. Eu não vendo, não faço vendas, e aí eu tenho uma carteira de indicação de longa data, e agora o Instagram, que graças a Deus tem me Gera retornado muito resultado. A gente tem um sistema de rodízio e tudo que amigos, colegas, famílias, Instagram, cai para todos os meus corretores. É claro que tenho grandes amigas que elas não abrem mão, né, de sentar comigo, e eu agradeço por isso, porque é um grande prazer fazer negócio com amigos, né? Sim. Amigos é mais gostoso, você ali descontrai, toma um chopp, conversa com amigo e aí sai a venda. Mas mesmo eu, às vezes, atendendo o meu cliente, no final do papel, o nome do corretor sai e a comissão vai direto para ele. Show. E aí, quando a gente fala de oportunidades, os corretores, as pessoas que estão dentro disso, têm que entender que existem oportunidades quando você começa a olhar dessa maneira. Então, Sim. Dentro de uma imobiliária, eu consigo entender que, por mais que o cara seja dono da imobiliária, ele é o sócio, exerce alguma outra função e eu posso ajudar ele até, quem sabe, não virar um sócio. Com Fala, certeza, cara, vamos lá. porque tem O possibilidades. próximo ano você não quer expandir isso daqui? Eu tô a fim de entrar com o tanto de grana Sim. pra gente crescer junto e a gente trilhar esse caminho aqui. Então, o que eu vejo muito no mercado imobiliário também é que as pessoas não pensam em crescimento. As pessoas só pensam de uma forma muito individual. Sim. Do tipo, eu vou correr por aqui eu não chego mais lá. Não, cara, olha Sim. oportunidades. E fica olhando muito para os vizinhos também. É. Eu sempre fui uma pessoa de inspiração. Quando vê o Felipe, putz, olha que legal. Meu, legal o que o cara tá fazendo. Mas é inspiração, porque eu não tenho tempo para ficar olhando a sua vida o tempo inteiro. A sua janelinha, né? Sim. Porque a minha vida tá muito corrida. Eu tenho 30 clientes ali para atender de visita, tenho 6 fechamentos. E não dá para mim Se você ficar for toda olhar a grama hora. do lado, a sua grama vai crescer e vai às vezes virar o corretor, mato, né? ele fica ali naquela janelinha reclamando, né? Sim. E aí olha muito a janela do lado e não dá valor porque tem. Ou dá valor quando perde. Se olhar o jardim do lado, sua grama vai crescer e vai virar mato. Exatamente. E assim, é o que a gente vai falar, voltar para as redes sociais, né? Cuidado com o que a gente vê, né? Porque redes sociais a gente posta o que quer. Exato. E nem sempre é uma verdade. Sim. Consumir muito, né? Isso. E tem aquela história do jardim, né? Quando a gente olha lá que, pô, o jardim do vizinho, não é que o jardim é bonito, o jardim está bonito. Sim, está. Se ele não cuidar, vai crescer, vai virar mato. Então, assim, o jardim está bonito. Então, entendo o que ele está fazendo para o jardim estar bonito. Sim. O que ele está... Qual que é o método? Exatamente. Qual que é o caminho? Qual que é a chave? E assim, grandes amigas às vezes falam, Fê, posso ir aí tomar um café com você? Eu tenho sobre isso. um dia lá que eu reservo para poder receber, que não dá para receber, porque nosso trabalho é muito, muito corrido. E aí eu falo, vem tal dia, tal horário, que aí a gente... E numa naturalidade, eu falo, eu entrego. Não, aprende também, né? Aprendo, é uma troca. Eu tenho feito isso e você tem feito como? Vamos trocar? Então, assim, eu sou muito aberta a compartilhar conhecimento, a receber também. Não tenho, assim, o que esconder. Outros podcasts eu falo que eu entrego chaves, né? As chaves do sucesso. Então, eu tenho feito algumas coisas que funcionam para mim, para o meu time. E acredito que deva funcionar para muitos outros profissionais do mercado. Eu acho que, assim, entregar... A gente aprende mais. Eu sou muito mais feliz entregando. Né? E assim, tem uma coisa que eu li em algum lugar, de fato não lembro onde foi, senão eu não tenho problema em dizer, mas é que, tipo assim, as pessoas podem copiar o que elas não podem copiar quem você é. Exato. E a diferença está em quem você é. Exato. Né? Os seus clientes compram com você porque eles se identificam com você. Exatamente. Então, galera, pode falar. E aquela pirâmide do conhecimento, você mais aprende quando você ensina. Exato. Faz mais de ano que eu não faço prática intensiva de vendas. E eu falei que eu não ia fazer mais, e aí... É um desgaste, O Anderson até lembra que eu falei, galera, esse aqui é o último, não vou fazer mais. Já faz mais de um ano, eu achei que fazia 5 meses, faz mais de um ano, cara, que eu não faço. E aí uma galera começou a me pedir, eu falei, poxa, mano, beleza. E aí estamos aí de novo, né? Sim. Só que quando eu vou fazer o prática intensiva de vendas, eu entro num fluxo assim de, cara, de estudar, de rever, de
pegar processos. E aí eu vejo o quanto eu evoluo. Sim. Só que eu tô evoluindo e no dia que eu entrego, cara, eu aprendo demais. Demais. Então, assim, na verdade eu tô ensinando, mas eu tô aprendendo muito mais. E a gente criou uma coisa aqui na imobiliária que chama assim, era Corretor Anjo e virou DFer, né? Nasceu o DFer. Sim. DFer Anjo. Que inclusive, você que está ouvindo o podcast agora já vai ter acontecido esse evento, que o evento é dia 1º agora, amanhã. Vai ter o evento de nomeação dos 5 estrelas e que compõe também, um outro lado, esse DFer Anjo. O que é o anjo? São pessoas que ensinam ou ajudam outras pessoas assim quando chega um novo colega na empresa. Sim. Então, assim, ninguém é obrigado a nada. Mas quando essa pessoa mostra esse gesto, a colaboração, ela ganha um broche de reconhecimento que você é uma pessoa que acolhe as pessoas. Que legal. Então, você está sendo reconhecida por isso. Sim. Então, assim, a pessoa às vezes ensina sobre sistema, sobre processos, sobre atendimento, sobre garantias, sobre financiamento. Matrícula do imóvel. Cara, quando ela está ensinando, ela está aprendendo mais. Exato, ela está revendo. E a gente tem uma falsa sensação que a gente está ensinando. Na verdade, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. E eu sou muito mais feliz. Eu sou nova ainda, mas quando eu era muito mais novinha, eu era muito egocêntrica. Às vezes eu falo isso para as pessoas, pode até soar mal, mas eu olhava muito para mim, era o meu mundo, e aí, as duras penas, né? Você apanha, porque isso não é legal. E aí eu aprendi rápido, porque eu não sou muito de ficar no erro, já aprendi rápido. E ali foi o momento que eu fortaleci o meu espírito, que eu falei isso para você. Eu comecei a entender que o servir, você é muito mais feliz, você é muito mais completo. Hoje eu me sinto muito mais completa servindo. É claro que tudo tem um limite, a gente sabe quem está ali te fazendo de besta, e logo Deus já tira do seu caminho também, não fica muito tempo com você. Mas hoje eu sou muito mais feliz dessa forma. Então, realmente, acredito que me levou para ser dona de imobiliária justamente por esse propósito que tem aí na minha vida. Então, o servir, mostrar a valorização do corretor de imóveis, mostrar a importância de nós, corretores de imóveis, e tenho aprendido com o Compre Alugue Agora, que tem enfatizado essas frases e é o que eles vivem, e foi assim que nasceu também a empresa, né, com o intuito corretor. Então, por isso que eu também fui conhecer e logo já me apaixonei, porque eles são apaixonados pela história do corretor de imóveis. Tem um propósito, né? Tem um propósito e fazem coisas também que eu nunca vi no mercado imobiliário, nunca vi em outro portal fazendo. Então, realmente fazem tudo e mais um pouco ao corretor de imóveis. Eles, inclusive, me levaram há pouco tempo para Portugal. Eu fiquei no Rock in Rio, né? No Rock in Rio, eu fiquei imensamente agradecida. Agradeço novamente ao Compre Alugue Agora por essa realização de sonho. Todos que estavam no meu entorno perceberam a emoção, porque quando você vem de muito baixo, assim, você não imagina, né? Você realmente é um sonho ali, você fica emocionado, assim como eu estou agora. E vivi tudo ali intensamente, e o que mais me pegou não foi assim, o país, o Rock in Rio, foi realmente corretora de imóveis, está internacionalmente representando esse título, Brasil, todas as corretoras, uma corretora mãe, mulher, esposa se desdobrando para estar no mercado imobiliário. A primeira coisa que eu falei, a gente toma muito tiro, porrada e bomba, né? Não parece bonito, mas os bastidores... É isso, é um trabalho. Você vai ter momentos felizes, vai ter momentos difíceis, mas o importante é a resiliência, né? A gente permanecer e focar no crescimento profissional. E Anderson, se quiser levar nós também na próxima, né, mano? Opa. Nós vamos pro Rock in Rio Lisboa, né? Acho que agora assim, tem outro país aí, hein? É muito legal você falar isso, porque assim, eu trabalhei em grandes empresas, eu tive a oportunidade, assim, cara, grande bênção na minha vida, eu trabalhei... Vou te falar nas maiores empresas do Brasil. Eu trabalhei na maior empresa de aviação aérea do Brasil. Eu trabalhei no maior banco do Brasil. E eu trabalhei na 3ª maior empresa de tecnologia da América Latina. Então, assim, eu aprendi demais em grandes empresas. E em um momento eu resolvi pedir as contas para trabalhar no mercado imobiliário. Você imagina porque eu quis apostar na maior empresa que sou eu. Imagine o baque da família, hein? Então. Mas eu falei assim, eu vou apostar na maior empresa que sou eu.
E eu, quando eu trabalhava nessas empresas, eu achava que eu nunca ia ter dinheiro para ir para Disney. Eu falei, meu, isso é muito caro. É muito isso distante, não é né? Isso é muito distante. E assim, não tô falando isso por nada. Já fui algumas vezes para Disney. Mas tem uma coisa assim que me marcou muito, que eu tenho até um vídeo no YouTube que eu falo assim, ó, o dia que eu fui para Nova York, que eu falo assim, ó, da Coab 2 pro centro do mundo. A Leste venceu. Porque assim, ó, o que essa profissão me proporcionou... É surreal. É surreal. Realmente é aquele... dorme pobre, acorda rico, né? As pessoas falam. Eu tenho uma imagem assim na minha cabeça, que eu nunca vou esquecer este momento. Eu fiz um lançamento, que foi o último lançamento que eu fiz. Inclusive, eu tive a oportunidade de dar uma aula na mentoria do Sérgio Langer, do Missão Alto Padrão. E um dos mentorados é o Rafael Horn. E ele era da construtora Esser. E eu falei assim, Rafa, eu fiz o plantão da Esser, velho. Ele falou, cara, eu não acredito. Eu falei, fiz e mostrei uma foto pra ele. Ele falou, caramba, meu mundo é pequeno. Eu falei, é. E foi o último plantão que eu fiz. E eu fiquei lá 6 meses, desde o Pirata. Eu passei por tudo naquele plantão. Pra quem não sabe o que é Pirata, né, Felipe? É E aquela assim, tenda rústica, você fica ali com a cadeirinha, com uma fichinha pra pegar o nome do cliente. Exatamente. E fazer venda. Eu fiquei 6 meses e não vendi. Não vendi. Mas no dia do lançamento eu fiquei até o último momento que eu falava assim, vai vir um cliente, eu pego, sei lá. E aí eu não vendi, e o meu coordenador Ulisses, que a gente chamava ele de gato gordo, ele parou no corredor assim, ó, que você entrava no corredor para ir pra sala de corretores. Ele falou assim, mano, levanta a cabeça, velho. Porque nessa profissão aqui, ó, a gente dorme duro, mas a gente pode acordar rico. Exato. E eu falei, meu, eu nunca vou esquecer disso. Então, corretor de imóveis, se você tá ouvindo isso agora e tá num momento difícil, Sim. tudo passa. Tudo passa e é o que você falou, a médio e longo prazo e tem que ter resiliência, né? Você não vai ganhar esses milhões aí e de assim, uma hora para outra. Foi o que eu falei, acredite na maior empresa e essa maior empresa é você. Exatamente. Se você não tomar, eu acho assim, ó, pra gente fechar, a palavra assim foi decisão. Você precisa ter a decisão de virar essa chave e tomar o rumo da sua vida. Eu acredito que todo mundo tem potencial, porque se eu cheguei onde eu cheguei, eu acredito que você também consegue, corretor. Exatamente. Recado final para nossa audiência. Recado é sempre para o corretor de imóveis, né? Acho que primeiramente você precisa conhecer o Compre e Alugue Agora, né? A primeira e única rede social do mercado imobiliário. E depois acreditar em você, no seu potencial, acreditar que você vai fazer a diferença para o seu cliente primeiramente, para o seu cliente comprador e para o seu cliente proprietário, porque o proprietário ele tem que ser bem tratado, tá, gente? O proprietário ali você tem que agradar esse cara aí que é o dono da casa, tá? Então, tem que ser uma pessoa inteligente e profissional, né? Primeiramente, muito profissional para atender bem os seus clientes e depois se tornar uma grande inspiração aí como corretor, como corretora, que é isso que vai mudar a sua vida e a da sua família, porque eu tenho certeza que se você está aqui ou é porque você vai ter uma família, você quer ter um futuro, ou porque você já tem e você quer mudar a família dos seus, né? Então, acho que essa é a chave aí do sucesso, ter foco, resiliência e determinação e realmente fazer acontecer, não é ficar só na teoria, tem que ir para a prática. Bora pra ação. Isso Bora aí. pra ação. Fernanda, para você, água, café ou chopp gelado? Eu aceito hoje um café. Isso aí. Galera, mais um episódio no ar. Se você ainda não viu, tem muito conteúdo bacana. Como o Anderson disse lá no começo, 109 episódios, então tem muito conteúdo para você. Então corre lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber tudo em primeira mão. E se tiver no Spotify, 5 estrelinhas. Dá essa moral pra gente. Bora lá. Água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo. A Loft virou a chave e agora é mais do que um portal. Tá procurando uma solução para acelerar a sua imobiliária e o seu crescimento? Conheça então a Loft Mais Negócio. Acesse www.loft.com.br/café ou chopp gelado.